Está no ar a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá amigos e amigas, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, meus amigos internautas, que estão sempre nos acompanhando, nos prestigiando, aqui na capital brasileira, fora de Brasília, no país inteiro, e por que não dizer para o mundo, não é? É muito bom estar mais uma vez com vocês, mesmo porque hoje nós estamos apresentando a edição de número 92 do nosso programa. Nossa convidada, Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, vai conversar com a gente a partir de agora sobre a reforma da Previdência. Deixa eu cumprimentar a nossa convidada. Tudo bem, Maria Lúcia? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, cumprimentar aqui toda a categoria do Sintel e todos os ouvintes. Legal, vai participar dessa mesa, desse debate, dessa conversa, o presidente do Sintel DF, Brígido Ramos. Tudo bem, Brígido? Olha, estamos tudo bem, né? Se a gente pudesse dizer, nesse país é impossível dizer que está tudo bem, né? Está tudo mal, mas a gente está bem. Nós estamos conseguindo fazer a nossa luta, vamos procurar cada vez mais fazer esclarecimentos, e a presença da Maria Lúcia Fatorelli, que para mim é o maior conhecimento no Brasil nesse setor, sobre informes financeiros, dívida, especialmente previdência. Há anos ela vem lutando para esclarecer, enfrentando aquilo que já se disse a vida inteira: contra a ignorância não há argumento. Quando eu vejo você, me permite chamar de você, claro, Maria Lúcia, é você. Quando eu vejo você debatendo e vejo as contestações que são feitas de profunda ignorância, a gente contesta, confirma isso. Só que, infelizmente, o que a gente está vendo aí é que essas contestações ignorantes são pagas. São pagas pelos setores que querem destruir o país. E aí, os meios de comunicação do Brasil, nós não temos praticamente nenhum jornalista mais, porque jornalista teria a função de estar ali imparcialmente e com conhecimento para participar do debate. E a gente não vê isso nesse debate. Mas não vou prolongar muito aqui, eu venho aqui como estudante, né? Voltar ao meu tempo de estudante na UNB para assistir Maria Lúcia dar mais uma aula completa para nós aqui. Perfeito. Imagina, muito grata pelas palavras, mas olha, realmente o que falta é informação. A grande mídia, o senhor falou aí de pessoas Você pagas, também, né? Você falou de pessoas pagas. A mídia também vive dos anúncios. Exatamente. E quem paga os anúncios mais caros hoje, né? Nós vimos aí a Febraban há pouco tempo publicando páginas inteiras para advogar em favor próprio, querendo ainda pagar menos imposto do que já paga. Não é um absurdo, mas eles têm dinheiro para pagar aquelas páginas, né? Então a luta é muito desigual, por isso eu acho muito importante essa oportunidade de debater com vocês e ter um tempo para esclarecer o que a gente já pesquisou, já comprovou, porque o ataque que está por trás dessa contra-reforma da Previdência, a PEC 6, é muito grande. Então, eu já começo agradecendo por essa oportunidade, parabenizando o Sintel. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Aliás, os nossos amigos internautas poderão compartilhar o nosso programa, né? Fazer os seus comentários, podem também fazer perguntas, já tem um monte de gente aqui já acompanhando ao vivo. A Maria Lúcia, vamos chamar Maria Lúcia, né? Você pediu para tirar o doutor, então Maria Lúcia, à medida do possível, vai respondendo aqui aos nossos internautas. Tá bem. Eu achei, para começar aqui, um comentário que o nosso internauta colocou lá na nossa página do Facebook, quando foi anunciada a participação dela, né? É o Zil Blem, é isso? Ele diz o seguinte: o pior é que o trabalhador votou para essa reforma de escravidão. Está lá um comentário que ele deixou abaixo do anúncio que nós fizemos. Mas o que tem de verdade, o que tem de mentiras
em relação à reforma da Previdência. Eu sei que você tem uma linguagem acessível para que os nossos internautas, o cidadão simples, né, que está lá no interior, às vezes nem ele tem acesso à internet, é o neto dele que vai explicar para ele, para ela. Não é? Olha, eu vi a Maria Lúcia falando, o que é verdade, o que é mentira nesse processo todo? Olha, a primeira informação, né, que eu acho que é importante para todas as pessoas, é entender em que cenário nós nos encontramos. Qual que é a justificativa para essa PEC, né, essa proposta de emenda constitucional, quer dizer, vai modificar o que está na Constituição Federal. O que justifica trazer essa reforma? Que, na verdade, para atender ao questionamento do nosso ouvinte Zilblen. Do Zilblen, é o seguinte: não é uma reforma para melhorar nada, como as propagandas já começaram a ser feitas na mídia com o nosso dinheiro, diga-se de passagem. O governo usa o nosso dinheiro para fazer uma propaganda contra a classe trabalhadora. Essa contra-reforma, ela adia a obtenção dos direitos, ela reduz direitos e ela chega a impedir a fruição de alguns direitos. Porque ela aumenta a idade para aposentadoria e ela já traz uns gatilhos, que isso aí vai aumentar. Vai aumentando à medida em que aumentar a expectativa de vida, que é uma média que não é uma média verdadeira, principalmente para aqueles setores mais sacrificados. Ontem eu recebi a ligação de um bombeiro civil apavorado. Eles se aposentam agora com aposentadoria especial de 25 anos. Ele disse que eles não podem começar a trabalhar antes dos 21. Eles têm que ter mais de 21 para começar nessa atividade. De idade, né? De idade, 21 anos de idade. Eles aposentam com 25 anos se tiverem emprego ininterruptamente, porque são civis, não são servidores públicos. Ele disse, olha, Maria Lúcia, esse é o nosso limite, porque o bombeiro civil tem que subir naquelas escadas. Imagina combate a incêndio, resgate em acidentes. Imagina uma pessoa com mais de 50 anos, com mais de 60, com até 70, porque essa reforma, com esses gatilhos, ela coloca o homem para contribuir durante 35 anos, no mínimo 35 anos, e idade mínima de 65. As pessoas vão se aposentar a partir dos 65 anos de idade. Então, em algumas atividades, como essa dos bombeiros, os eletricitários também, a atividade de risco. Imagina quem é empregado da iniciativa privada, empresa. A empresa vai manter uma pessoa para fazer uma atividade de risco com 60 anos. Nós temos aqui o setor de telecomunicações, trabalha na posteação, tudo. Subir em postes, subir em torres, subir não sei o quê, e não consegue. Exatamente. Então, essas atividades que envolvem risco, segurança, socorros, os eletricitários, aqui os trabalhadores das telecomunicações e os rurais, que são submetidos aí a todas as intempéries do clima e tudo mais, essas pessoas, elas estão tendo o direito à aposentadoria delas sequestrado. Elas não vão conseguir se aposentar, não é? Com raríssimas exceções. As mulheres são as mais prejudicadas dessa reforma. Hoje, dia 1º de março, né, o mês considerado o mês das mulheres. Dia 8 de março, próxima sexta-feira. Isso. Nós estamos recebendo aí essa bomba, não é? As mulheres rurais terão que trabalhar até os 60 anos de idade. Quem escreveu isso, eu acho que nunca sequer assistiu um vídeo. Não estou nem falando em ir lá sentir o sol, sentir a chuva, a rudeza, né, dessa atividade, principalmente para as mulheres do campo, que não tem assistência, não tem ajuda, não tem nada, né?
é uma questão totalmente inaceitável. Servidores públicos também são colocados como bodes expiatórios, como se fossem os responsáveis pelo rombo das contas públicas. Estão sendo taxados de privilegiados porque aqueles que entraram antes de 2003 contribuíram a vida toda sobre o bruto, depois que se aposentam, continuam contribuindo sobre o provento bruto. Essas pessoas deixam cerca de 40% da sua renda na mão do governo, porque estão na alíquota de 27,5%, porque recebem, os que estão sendo chamados de privilegiados são aqueles que recebem acima do teto do INSS, então já estão na alíquota de 27,5% de imposto de renda e a alíquota de 11% no mínimo de contribuição previdenciária. A soma, olha aí, dá praticamente 40% de tributo. Que privilégio é esse? Se eles aceitaram as regras colocadas por um concurso público, colocado de forma unilateral pelo governo, essas pessoas passaram no concurso, cumpriram o seu período laboral, contribuíram, chegaram na idade e contribuição para se aposentarem, deixam 40% dos seus proventos na mão do governo e estão sendo chamados de privilegiados. Então, essas informações todas, a mídia não fala, a grande mídia não fala. Então, nós temos que levar para a população o que está por trás dessa retirada de direitos. Porque tudo isso que a gente está tentando mostrar aqui é uma ausência de lógica para essa retirada de direitos. O que o governo está alegando? O governo está alegando que estamos em crise e que tem um déficit. Tem um rombo, né? Tem um rombo, não tem dinheiro para pagar. Se não tem dinheiro, tem que cortar. Eles só sabem olhar para o lado da despesa, né? Mas aí que está, eu acho que a maior contribuição que eu posso trazer para esse debate é trazer os estudos que a Auditoria Cidadã tem feito há anos. E há anos a gente vem denunciando a fabricação de uma crise financeira aqui no Brasil. Isso é muito sério, tá? A gente aprende nos livros de economia e finanças adotados aqui no Brasil e inclusive na Europa, nos Estados Unidos. Os livros ensinam o seguinte: nesse modelo capitalista, a crise acontece em decorrência de 4 fatores. Quebra de safra agrícola, porque aí não tem alimento, vem a crise. Adoecimento da população por alguma peste, alguma praga, porque aí não tem quem trabalhe e é a classe trabalhadora que produz tudo. Então, se vem um adoecimento, vem a crise. Uma guerra ou quebra do sistema financeiro, do sistema bancário, que foi inclusive o que provocou a crise de 2008 nos Estados Unidos e 2010 na Europa. Nenhum desses 4 fatores aconteceu aqui no Brasil. Nós temos batido recorde de safra agrícola. Nosso povo está, apesar de todas as dificuldades, ávido para trabalhar, não é mesmo? Graças a Deus não tivemos guerra. E o nosso sistema bancário lucra aqui no Brasil, o que não se lucra em lugar nenhum do planeta. Exatamente. Concordam? Então, o que provocou a crise aqui? Essa crise foi produzida, foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Isso é uma coisa que nem nas faculdades de economia aqui se ensina. O que é essa política monetária? O Banco Central decide, o Copom decide a taxa de juros e o Banco Central estabelece a Selic, que é a taxa básica. Essa tal da Selic, ela é a taxa básica da economia. Ela esteve lá em 2013, a Dilma conseguiu, ainda no tempo da presidenta Dilma, ela conseguiu reduzir essa taxa para 7%.
ao ano. O Brasil vinha crescendo, vinha fazendo investimentos. Quando começou a produção da crise, o Banco Central começou a subir ainda em 2013, quase todo mês. A taxa de juros começou a subir quase todo mês. Ela atingiu, no início de 2015, ela já chegou em 14,25% e ficou em 14,25% a taxa básica em mais de um ano, e depois demorou também para reduzir. O que isso provoca? Se a taxa básica está num patamar desse, 14,25%, maior do mundo, né? Maior do mundo. Nesse momento, o mundo inteiro estava praticando taxa zero ou negativa. E o Brasil, a taxa básica em 14,25%. E não foi só isso que o Banco Central fez. O outro item da política monetária que suicidou as finanças nacionais foi o seguinte: ele, com essa taxa básica nesse patamar, as taxas de mercado que o banco, taxa de juro de mercado é a taxa que o banco usa para emprestar dinheiro para as empresas, para as pessoas que buscam crédito. As taxas de mercado foram para mais de 200% ao ano. No cartão de crédito cheque especial, chegaram a 500% ao ano. O que isso provocou? A indústria, o comércio, as empresas prestadoras de serviço e as pessoas também não tiveram como acessar esse crédito, porque ficou caro demais, ninguém aguenta. Então, a sobra de dinheiro no caixa dos bancos, os bancos não conseguiam emprestar, porque eles estavam cobrando taxas altas demais. O que o Banco Central fez? Aceitou toda essa sobra de caixa, entregou título da dívida pública para os bancos e passou a remunerar isso diariamente. Olha bem, esse enxugamento de moeda atingiu R$1 trilhão. 1 trilhão. Foi aumentando ao longo dos anos, atingiu 1 trilhão no início de 2016. E nunca mais baixou de 1 trilhão. Em 2017, bateu o recorde, chegou a 1 trilhão 287. E agora está mais ou menos em 1 trilhão 150. Isso é um suicídio. Por quê? Essa operação, olha o que ela provoca ao mesmo tempo. Eu estou demorando um pouquinho para explicar isso? Não. Isso é fundamental. Sabe? Pode. Por quê? Entender isso, gente, vai permitir entender o cenário que está permitindo não só a reforma, a contra-reforma da Previdência, mas as privatizações que estão afetando todos os setores estratégicos da economia, né? O aprofundamento das privatizações, entrega de patrimônio e essa crise, né? Então, por isso que eu estou demorando um pouquinho. Então, vamos lá. Banco Central, taxa alta demais e aceitou toda essa sobra de caixa dos bancos que atingiu 1 trilhão a partir de 2016 e vem só subindo. É bom esclarecer, que eu acho que é muito importante esclarecer, porque a gente está aqui tentando aprender aqui. Veja se eu entendi bem. Os bancos tinham dinheiro, mas não tinham como entregar à população como empréstimo, porque os juros eram muito altos. Eles queriam juro alto demais. Muito alto. Então, e aí, se isso permanecesse, eu estou deduzindo, os bancos teriam que baixar o juro. Pronto. E isso não aconteceu por quê? Porque o Banco Central criou a figura de um Estado pegar grande parte dessa sobra e pagar com juro de dívida. Juro do Tesouro Nacional, que é um dinheiro acima da média, muito acima da média, e garantido e sem trabalho nenhum. Pronto, é isso. Esse é o ponto. Veja que golpe. Ao mesmo tempo, olha o que essa operação faz. O senhor já
Matou a charada. Matou a charada. Ao mesmo tempo, essa operação gera escassez de mercado, joga o juro lá para cima, né? Estimula ainda mais a alta do juro, gera dívida pública, porque todo esse valor que os bancos depositam no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida pública, então 1 trilhão e 200 da nossa dívida pública são esses títulos, gera despesa pública para remunerar nos últimos 5 anos, 2014 a 2018, foram 525 bilhões de dólares do orçamento. Bilhões de dólares? Perdão, 525 bilhões de reais para remunerar essa sobra de caixa dos bancos. Você está vendo onde é que está o rombo das contas públicas? Então, a mesma operação. E mais, a escassez de moeda quebrou a indústria nacional. Porque como os bancos preferiram depositar o juro alto demais, os bancos preferiram deixar o dinheiro no Banco Central, recebendo esses juros da dívida que o senhor falou, que são os maiores do planeta, do que arriscar emprestar para a indústria, para o comércio. Então, olha, não sou eu que estou dizendo, está aqui no valor econômico de hoje, eu trouxe aqui, indústria de transformação tem a menor participação do PIB em 18 anos. Acabou a indústria, porque o que acontece com a indústria? Como é que a indústria funciona? Ela tem que comprar matéria-prima, todos os insumos, ela tem que adquirir maquinário, galpão, contratar gente, até que ela produz, com todos os custos da produção, de energia, telefonia, etc, etc, até que ela produz, distribui, vende e recebe. Quem financia todo esse ciclo? Tem que ter crédito. Indústria, no mundo inteiro, só funciona onde tem crédito. Quando o Banco Central seca a economia, porque ele admitiu o depósito lá dos bancos em mais de 1 trilhão, secou, empurrou o juro para um patamar absurdo, ele quebrou a indústria. Nós vimos em todas as cidades do país o fechamento do comércio, as pessoas desempregadas. Aliás, o último dado do IBGE aponta aí o crescimento do desemprego, né? Lógico. No início do ano. Não tem saída. E aí eu te falo, empresa que quebrou contribui para a Previdência, minha gente? Contribui? Não. Os informais? As pessoas que foram empurradas para a informalidade, inclusive com a reforma trabalhista também, contribui para a Previdência? Não. Desempregados contribuem para a Previdência? Não. Então, o problema da Previdência Social não está, nem nunca esteve, no lado da despesa, do pagamento dos benefícios, dos direitos sociais. O problema está na falta de emprego. Nós estamos numa recessão brutal, num desemprego recorde. E quem está empregado está ganhando mal. Então, a contribuição da Previdência é proporcional à quantidade de gente na informalidade. Então, essas contribuições, elas poderiam estar num patamar muito mais elevado. Nós tivemos, em 3 anos, está no mesmo jornal de hoje, olha aqui, ó. Depois, se quiserem até aproximar ali, ó, renda per capita nacional teve década perdida em 3 anos. Perdemos a década. Por quê? Por causa que o PIB despencou. Nós tivemos queda do PIB em 2 anos, caiu 7%. Isso é queda de PIB de país paralisado por guerra. E o Brasil é a 9ª economia mundial. É um país riquíssimo. Nós temos aqui petróleo, nióbio, todos os minerais estratégicos. Nós temos a maior área agricultável do planeta, com clima favorável, água potável. Nós temos todas as matrizes energéticas. Nós temos um povo pacífico, solidário, maravilhoso, ávido para trabalhar. Olha,
é criminosa essa política monetária do Banco Central, que amarrou a economia, quebrou a indústria, jogou o povo no desemprego, no desespero, produziu a crise, e agora a crise está servindo de justificativa para essa brutal retirada de direitos. Eu peço perdão porque eu me alonguei um pouco. Fica à mas vontade. São esclarecedoras essas questões para os nossos internautas. Entender isso, eu acho que é fundamental, inclusive entender isso, modifica a posição da classe trabalhadora nessa luta. Nós não podemos ficar na defensiva. Ai, meus direitos. Ai, lamentando. Não, nosso papel não é esse. Perfeito. O nosso papel é de Exatamente. empoderar a classe trabalhadora com as informações, para que ela, ciente de que ela tem direito e de que ela nasceu num país riquíssimo, capaz de dar dignidade para as pessoas na velhice, para as pessoas que já cumpriram o período laboral, as pessoas que estão aí inválidas. Você viu a regra da invalidez? A pessoa que ficou inválida se ela tem até 20 anos de contribuição, ela perde, ela passa a receber no máximo 60% do benefício. A pessoa já ficou inválida, já sofreu uma desgraça. Benefício que já tem o cálculo por baixo. Pois é. Imagina com o novo cálculo. Então Quer dizer, vai receber 60% do novo direito. O direito é quase nada. Então, vai receber praticamente nada. Então, olha, nós não podemos ficar simplesmente lamentando ou querendo dar uma ajeitadinha. Entendeu? Que é a tentativa que a gente está vendo hoje aí. A tentativa do governo é essa. Vou tirar um pouquinho ali, para não sei o que e tal, que não mexe nada, né? Não mexe nada nos propósitos. Nós estamos vendo aqui com clareza quais são os propósitos dessa reforma, né? Exatamente, porque eu fico abismada de ver a Fiesp defender todo esse governo, porque não é a Federação das Indústrias de São Paulo, toda poderosa. Como? Ela está defendendo interesses do sistema financeiro, não da indústria. Pois é. Aliás, a Fiesp tinha que ser chamada às falas, porque ela está representando muito mal um setor que está despencando. A indústria já ocupou 30% do PIB brasileiro. Na década de 70, agora, há pouco tempo atrás, já ocupou 30%, na década de 80 também. Como é que pode agora a indústria ocupa cerca de 8% do PIB? Que vergonha, Fiesp! Que vergonha, Confederação Nacional de Indústrias! Será que vocês não estão vendo que o juro é que está quebrando a indústria? E que não tem justificativa para essas taxas de juros abusivas? Isso é decorrente, a taxa de juros é alta no Brasil porque o Banco Central produz escassez de moeda no mercado e fica lá remunerando. Se a Fiesp, se as federações de indústrias e a Confederação Nacional da Indústria ainda não viu isso, não é? Eles estão representando muito mal o setor, não é? Precisam ver, porque sem indústria o país não gera emprego. Não é? E sem emprego, a população não tem recurso, não é? E a economia para e o PIB cai. É isso que está acontecendo no Brasil. Não é? Agora, nós não podemos deixar de falar o que está por trás dessa reforma. Que a crise foi produzida enquanto o PIB estava caindo, as indústrias quebrando, o povo ficando desempregado e desesperado. Enquanto isso, vocês viram os lucros dos bancos? Bate recorde todo ano. Em 2015, que o PIB caiu quase 4%, e o recorde de emprego e tudo mais, o lucro dos bancos foi 96 bilhões de reais. E teria sido o triplo, porque eles fizeram uma provisão, uma reserva de 187 bilhões para fazer face a eventuais crises. Ora, de onde veio esse ganho de quase 300 bilhões? Ganho não, lucro. O ganho foi infinitamente maior. O lucro, depois de computar todas as despesas, todos os gastos, todas as propagandas maravilhosas, lucro de quase 300 bilhões.
De onde veio isso? Se a economia toda estava secando e caindo, veio dessas remunerações, veio que ao mesmo tempo geraram dívida pública, mas o dinheiro vazou para o sistema financeiro. E o que está por trás dessa reforma agora é, mais uma vez, o benefício para o sistema financeiro no sistema de capitalização. Legal. Vamos dar um tempinho aqui, vamos mandar um abraço aqui para os nossos internautas que estão nos ouvindo, enquanto a Maria Lúcia toma água, porque o assunto mandar um abraço aqui para o Lula Torres, Clemilton Saraiva, Aldinete Araújo acompanhando o programa. Mandando um abraço para todos eles. Mandando um abraço aqui para vocês. Outra. O Marcelo Vicente, o Márcio Mendes. E tem mais gente aqui mandando um abraço. Fernando Diniz. Deixa eu mandar um abraço aqui. O Assis Oliveira, da Rádio Diário FM 92,9. Lá em Belém, no estado do Pará. Que legal. O Assis, um grande abraço para você. Ele diz, um abração aí. Quando eu tenho tempo, eu acompanho o programa e eu, às vezes, assisto depois. Um abraço para você, muito obrigado. A Érica, lá de Planaltina. A Érica, um abraço para você, Érica. A Érica é uma moradora de Planaltina, de Goiás, que encontrou a colega de trabalho e funcionária do Sintel, Zelina, e disse, olha, aquele programa é demais, lá tem muito esclarecimento bacana e tal. E ela deve estar também de olho na aposentadoria e certamente está acompanhando aqui o programa. O pessoal da TV Comunitária de Brasília, né, os jornalistas, os coordenadores, os funcionários da TV Comunitária, que vão compartilhar o nosso programa, também na grade de programação lá da TV Comunitária. Muito obrigado pela audiência e pela sintonia. Mas o que, afinal de contas, Maria Lúcia Fatorelli, o que está por trás dessa reforma? Então, o Brígido até ri, porque ele já sabe, né, que coisa boa não é, né, Brígido? Não. Olha, a gente tem dito que isso aqui nem é reforma, viu? Porque a gente faz reforma para melhorar, né? Quando vocês aí que estão nos assistindo vão lá fazer uma reforma na casa, vocês vão fazer uma reforma para destruir a casa de vocês ou para melhorar? Ninguém faz reforma para destruir. Então, essa PEC 6, ela nem poderia ser chamada de reforma, porque ela destrói a previdência social pública, solidária, que foi criada na Constituição de 88. Olha, é interessante resgatar que esse capítulo da Seguridade Social foi tão importante, foi o único que foi votado por unanimidade pelos constituintes. Eles criaram a Seguridade, que engloba Previdência, Assistência e Saúde, e está lá no artigo 194 da Constituição, e no artigo 195, criaram as contribuições e disseram: os orçamentos federal, estaduais, municipais e distrital, mais as contribuições que serão pagas por toda a sociedade, vão financiar a Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Então, os trabalhadores contribuem sobre a folha, os empregadores também. Nós contribuímos sobre tudo que consumimos com a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Se vocês olharem a conta de luz, de telefone, qualquer compra que vocês fazem, tem lá a COFINS embutida. Contribuição social sobre o lucro líquido, as empresas pagam, e mais uma série de contribuições, o PIS, contribuição sobre venda de produção rural, sobre importações, loterias. Toda vez que fazemos um joguinho, uma parte daquilo ali vai para a Seguridade Social. Então, somando todas essas contribuições, ao longo de décadas, até 2015, desde a Constituição até 2015, as contribuições foram suficientes para cobrir todas as despesas da Seguridade Social, e ainda sobrou dinheiro que foi desviado por meio da chamada DRU, principalmente para pagamento do juro da dívida pública, tá? Então, durante esses anos todos, as contribuições foram suficientes e o orçamento fiscal
Nem precisou, apesar de estar prevista a participação do orçamento fiscal na Constituição. Nem precisou. A partir de 2015, começou uma queda. Em 2015 ainda sobraram 11 bilhões nessa conta das contribuições. 2016, já as contribuições não deram conta, o orçamento fiscal teve que aportar recursos. Mas isso não é ilegal, isso está previsto na Constituição, tá? Por que faltaram recursos? Por causa da crise fabricada, que eu expliquei. Faltaram recursos porque houve queda brutal das contribuições por parte das empresas que quebraram, por parte das pessoas que ficaram desempregadas ou na informalidade, por causa da redução de salário devido à crise fabricada. Então, tá entendendo? A justificativa do chamado déficit, que não existe, nem caberia falar em déficit, tá? Porque os recursos foram suficientes e continuam sendo, porque é natural a participação do orçamento, está previsto na Constituição, para inteirar a necessidade de recursos. E isso aí a crise vem servindo de justificativa para destruir a previdência solidária, que é o que é importante para a economia. O que é a previdência solidária? É essa que depende do funcionamento da economia para ter recurso para pagar as aposentadorias. Ela é solidária porque ela é boa para todo mundo. Se não faltar emprego, se as empresas funcionarem bem, se o comércio funcionar bem, a indústria, etc., todo mundo vai ter renda, todo mundo vai ter emprego, todo mundo vai contribuir e não vai faltar recurso para as aposentadorias, para os benefícios, etc. Isso está sendo destruído por essa PEC 6 de 2019 apresentada por Bolsonaro ao Congresso. Está sendo destruído. Qual é a proposta deles? Um modelo de capitalização. Que eles estão chamando de nova previdência. Mas isso também não pode ser chamado de previdência. Por quê? O que é o tal modelo de capitalização? Acabou a solidariedade. Cada trabalhador, cada trabalhadora vai ter a sua conta individual. Vai fazer ali um depósito mensal obrigatório e definido. Olha, já querem colocar com essa PEC na Constituição que a contribuição é definida. Quer dizer, o trabalhador, a trabalhadora vão ter ali aquela conta definida que ela vai ter que pagar todo mês, aquele valor. E qual que vai ser o benefício? Imaginem aí uma interrogação do tamanho do mundo. Não tem. Não tem nenhuma linha, nenhuma palavra sobre o benefício. Nem valor, nem garantia, nada. O que significa isso? O benefício vai depender do mercado financeiro. Essa continha individual, cada um vai depositar, não é mesmo? E esse dinheiro vai para um fundo. E esse fundo não fica com o dinheiro das pessoas. Esse fundo faz aplicações no mercado financeiro. E essas aplicações podem dar errado. Como hoje, poderosos fundos de empresas estatais que têm aporte, que têm contribuição da empresa. Isso é outra coisa. O modelo de capitalização da PEC não tem aporte de empresa nenhuma, não. É só do trabalhador. Hoje, os grandes fundos, o Postales dos Correios, os aeroviários, até a Petros, o poderoso fundo dos trabalhadores da Petrobras, que tem aporte de recursos da Petrobras, todos esses estão com dificuldades. Por quê? Porque mercado financeiro é um lugar de risco. E principalmente nesse momento atual, que a gente está vivendo a fase do capitalismo financeirizado. O que é que provocou a crise lá em 2008 nos Estados Unidos e 2010 na Europa?
Foi a crise dos bancos. Os bancos estavam ameaçados de quebra por causa daqueles derivativos, sobre derivativos, sobre derivativos, aquela papelada podre. O mercado financeiro mundial está atolado de papéis podres. Criar esse modelo de capitalização é criar caixas para receber papelada podre e no final o modelo... Nós já tivemos no Brasil, né, a KPM, aqueles estados dos militares, que todas elas faliram. Todas faliram. O Chile criou um sistema de capitalização. Há 30 anos atrás. Querem importar esse modelo para cá, né, nesse processo de reforma. Né? Isso. Só que o Chile implantou isso há 20, 30 anos atrás, foi elogiadíssimo pelo FMI, pelo mercado financeiro. Claro. O mercado financeiro recebeu as contribuições da classe trabalhadora chilena durante décadas. Sugou a classe trabalhadora durante décadas e depois quebrou. E está lá a situação dos aposentados. Né? Aí o governo criou uma outra previdência pública, porém pagando cerca de 1/3 do salário mínimo brasileiro. Para aquelas pessoas idosas, tanto é que o Chile hoje é o campeão de idosos indigentes jogados nas ruas e de suicídio. Perfeito. Porque os idosos preferem se matar. Porque sujeitar uma situação daquela. Exato. Contribuiu a vida inteira e está passando por uma situação complicada. Então, por isso, que eu falei no início, nós não podemos negociar uma linha dessa contra-reforma. Essa contra-reforma, ela vem no momento de crise fabricada pelo sistema financeiro e vem para que o sistema financeiro roube a nossa previdência social. Quem concordar com isso é porque não entendeu. Porque quem entende o que está acontecendo não tem como apoiar uma coisa dessas, né? Agora, nós temos parte da nossa complementação, da nossa aposentadoria com fundo de pensão, que é quase um regime de capitalização, mas muito diferente, porque tem regras, e inclusive os patrões têm que pagar uma parte obrigatoriamente, e tira-se então o chamado... mantém-se o risco, né? Mas, como o Brasil está essa figura aí, só a aplicação no Tesouro Nacional já praticamente garante a estabilidade do fundo. Apesar da gente ter tido vários problemas de roubos, né? De roubos em vários fundos de pensão aí. Mas o que a gente mostra e que a gente observa é o seguinte: quando você fala de capitalização, e os estudos todos mostram que você teria que ter um aporte de 16%. 8% do patrão, 8% do trabalhador. Então, se você não tiver esse aporte, para você garantir um benefício em torno de 80% a 90% do que você ganha. Se você não fizer isso, o trabalhador que estiver aportando só os seus 8% ou 7%, e o patrão não aportar nada, essa previdência, mesmo que ela der tudo certo, ela não vai dar nada. Ela não vai render nada. É o que está acontecendo nos países onde se adotou isso. Então, se desse tudo certo, ela não vai dar nada de aposentadoria. Ela, na realidade, é uma poupança que você vai fazendo. E aí, como o regime é de capitalização, ele também é de descapitalização para o trabalhador entender. Quando ele adoece, aquele dinheiro que está depositado ali, tira parte dele para pagar a sua licença médica, o seu afastamento. E aí, se ele adoecer ou se ele perder o emprego, durante o período que ele não pagou, ele vai acabar tendo que tirar. No final, não vai dar em absolutamente nada esse regime de capitalização. Regime de capitalização só poderia ser um regime complementar, como ele exige hoje nas grandes empresas, pago tendo subsídio fiscal, pago parte pelo patrão, parte pelo trabalhador, e com controle rigoroso, para que ele possa trazer complemento a uma aposentadoria acima daquela aposentadoria do INSS. Mesmo esse regime de capitalização que existe hoje, para as grandes empresas brasileiras,
Petrobras, Telebrás, hoje as que herdaram, porque as que estão aí privadas, como a Oi, não sei o que, herdaram isso da estatal. Eles não criaram nenhum, simplesmente eles pioraram o regime de capitalização que existia. Então, o que eles vão fazer? Na realidade, eles vão destruir. E como o jovem brasileiro que está ouvindo aqui precisa entender, bom, então eu não vou ter que pagar agora quase nada de INSS, vou pagar pouquinho, mas vai pagar para não ter nada. Isso é que é importante esclarecer, porque nós conhecemos bem. Quando houve a privatização do setor da Telebrás, nós tínhamos 100 mil pessoas no fundo de pensão complementar. Imediatamente 80 mil saíram. Receberam apenas a sua poupança, que é a aplicação da parte que ele pagou, sem juro. Ou seja, liquidou tudo. E ainda mordida pelas taxas de administração, tudo. Que não são baratas. Administração, imposto de renda, tudo aí. Então esse regime, se ele é difícil aplicação numa empresa grande, vamos dizer, os funcionários da Petrobras, que podem fazer alguma pressão sobre esses fundos de pensão, o Banco do Brasil, que é o mais conhecido aí, que é a Previ, faz uma pressão, não sei o que, Mesmo assim houve perdas imensas. E se tiver uma privatização, foi o que nós tivemos aqui no setor de telecomunicações, você tinha 100 mil no setor, 100 mil protegidos, de repente caiu para 20 mil, e desses 20 mil, 10 mil tiveram que antecipar a sua aposentadoria para não receber praticamente nada. Agora, na contrapartida, o que você vai ter dos bancos? Os bancos vão receber esse dinheiro para ficar aplicando durante quantos anos? 30, 40, 35, agora 40 anos, com juro de 6% ao ano, 3% ao ano, enquanto eles estão aplicando a 250, 500. Então, por que os bancos, os banqueiros e todos são a favor? E o empresário está iludido aqui, porque ele vai dizer, bom, agora eu não tenho que pagar mais nada, deixa se lascar isso aí, como se o país não fosse uma sociedade. Por isso, quando você fala de solidariedade, acabou a solidariedade. A hora que acaba a solidariedade de um povo, esse povo deixa de existir. Deixa de ser nação. Deixa de ser nação. Exatamente. Olha, esse aspecto que você tocou é fundamental. Porque esse conceito de nação, de nos sentirmos brasileiros e brasileiras, um povo, esse sentimento é o que poderá fazer diferença nesse momento e derrotar essa reforma. Porque aí nós vamos ver que só tem dois lados nesse momento. Se a gente tiver esse sentimento que você trouxe, de povo. De um lado está o povo. Do outro lado estão os banqueiros. Só tem dois lados nesse momento. Porque a mídia e os próprios interessados gostam de nos dividir. Gostam de nos julgar uns contra os outros. Servidor público é privilegiado, e julgar servidor público contra o privado, julgar as diversas diferenças políticas, ideológicas, umas contra as outras. Nesse momento, gente, o ataque é tão grande, é tanta coisa em jogo, que nós temos que passar por cima dessas diferenças e nos sentir como povo brasileiro. E do outro lado, os banqueiros. Aí, se nós nos unirmos, compreendermos como essa crise foi fabricada para roubarem a nossa previdência, roubarem o nosso patrimônio público que está sendo rifado aí nessas privatizações, entregando pré-sal, entregando Eletrobras, o restante dos aeroportos, vários já foram entregues, estão entregando mais, não é? Se a gente compreender isso, nós vamos virar esse jogo. Até a Embraer agora está sendo entregue, foi um sucesso da tecnologia brasileira. Um absurdo. Maria Lúcia, para o nosso internauta entender, que às vezes ele diz assim, bom, eu estou aposentado, estou na minha, estou numa boa, né? Isso é um problema de quem vai se aposentar. Deixa claro para o nosso amigo internauta que essa reforma, do jeito que ela está, que essa PEC 6, que está lá no Congresso, vai pegar todo mundo. Vai acertar todos. Isso. Aposentados e quem está na ativa sonhando um dia de se aposentar.
essa pergunta, ela se encaixa direitinho naquilo que eu estava falando de tentativa de nos dividir. Então, a propaganda governamental já vem nessa linha, ela já vem falando isso. Nós não vamos mexer nos direitos de quem está aposentado. Outra coisa que eles estão falando, quem ganha menos vai pagar menos. Então, ele está querendo pegar aliados e julgar uns contra os outros. Por quê? Dividir para governar e para passar essa reforma dos banqueiros, né? Por que todo mundo vai ser afetado? Vamos pegar esse caso aqui que você já detalhou aí, se os jovens forem contratados nessa modalidade aí de capitalização, porque muita empresa vai fazer isso. Nesse cenário de crise fabricada, a empresa sabe que tem um contingente enorme de desempregados. Ela pode abrir vagas e dizer o seguinte: eu vou contratar, mas eu vou contratar na carteira verde e amarela, que é aquela sem direito algum, e na modalidade de capitalização, que eu não tenho que pagar contribuição previdenciária. Se essa PEC passar desse jeito, o que vocês acham que as pessoas que estão desempregadas vão fazer diante de uma oferta indecente dessas? Elas vão acabar aceitando, porque elas estão lá sem nada. Elas vão acabar aceitando um contrato aviltante e na modalidade de capitalização. E aí? Essas pessoas não vão contribuir mais para o INSS. No setor público, já passou a possibilidade de terceirização para atividade fim. O Supremo, inclusive, já convalidou isso. Essas pessoas também vão poder terceirizadas, também vão poder ser contratadas por meio desses contratos aviltantes e regime de capitalização. E sem solidariedade, sem nada. Sem solidariedade. Se a empresa não pagar, vai embora, o Estado não tem nada a ver com isso. Dentro de pouco tempo, vai parar de chegar contribuição. E o discurso do governo de privilégio desses que já estão aposentados, numa condição muito mais favorável do que a possibilidade desses aqui que estão na carteira verde e amarela, isso aí, gente, vai acabar de dividir com a classe trabalhadora brasileira e vai extinguir e reduzir esse benefício. E eu não estou falando de coisa absurda, não. Eu tive a honra de ser convidada para trabalhar na auditoria da dívida grega. E lá também, a crise também foi produzida lá. A Grécia foi a vitrine dessa crise produzida para salvar os bancos, tá? Lá a crise econômica dos países europeus foi produzida para salvar os bancos. Nós identificamos lá na auditoria os mecanismos que atuaram para transferir recursos dos orçamentos públicos dos países para o sistema financeiro. Pois bem, o que resultou depois desse sangramento nos orçamentos públicos? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem como pagar. Redução de aposentadorias em até 70%. E redução de salários em até 50%. Isso já foi aplicado em país europeu. Então, é tempo de acordar. É tempo de barrar essa contra-reforma. Se a classe trabalhadora se unir, nós derrotamos essa reforma, nós passamos a exigir uma mudança nessa política monetária do Banco Central. Esse mecanismo que você pegou no início muito bem, que o Banco Central aceita esse 1 trilhão e 200 bilhões aí no caixa dos bancos. Se o Banco Central parar de fazer essa gracinha para os bancos e deixar esse dinheiro no caixa dos bancos, o que os bancos vão ter que fazer para emprestar esse dinheiro? Baixar os juros. Baixar o juro. E eu pergunto a vocês, o que vocês acham que vai ser da nossa economia hoje, irrigada com 1 trilhão e 200 bilhões a juro baixo? Acabou a crise. A indústria volta a ter crédito. Gera-se empregos. O comércio gera emprego.
o PIB volta a crescer, as contribuições voltam a chegar, não tem problema de financiamento da Seguridade, não tem necessidade de entregar nossas empresas. Um mecanismo que está aí gerando dívida, gerando crise, amarrando a economia e criando cenário para tudo isso. Esse cenário é um cenário de terror, que coloca todos nós, classe trabalhadora, eu incluo todos na classe trabalhadora, porque ou são futuros trabalhadores, os jovens, crianças são futuros trabalhadores e trabalhadoras, ou os que estão em idade laboral, ou os que estão aposentados, ou até desempregados, todos nós. Como povo brasileiro, nós estamos sendo feitos de palhaços, num cenário de crise fabricada. Nós estamos sendo feitos de idiotas. Nascemos num país riquíssimo e estamos aceitando que a maioria da nossa população vive como indigente, com uma renda baixíssima. Eu acho que chega. Eu acho que essa PEC, ela veio para dar um choque em todo mundo e mostrar que ou a gente acorda e atua de forma cidadã, unidos como povo, nação brasileira, ou vamos perder o nosso país. Estamos perdendo o nosso país, não é? Maria Lúcia, essa discussão está no Congresso. A PEC está no Congresso. Aliás, dia 20 vai ser feito o lançamento, né, da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social. Quer dizer, essa decisão de aprovar do jeito que está ou de ter mudanças vai caber aos deputados e senadores. O que eu quero te perguntar é o seguinte: de que forma o eleitor, que é o brasileiro que está nos acompanhando, o internauta que está nos acompanhando, pode pressionar, pode influenciar nesse processo? Ou seja, cobrar do seu senador um posicionamento, cobrar do deputado que ele elegeu um posicionamento, porque está no Congresso, essa questão agora está no Congresso. O povo pode ir para a rua, é uma forma, como você acabou de colocar, o povo ir para a rua e pressionar os deputados. Mas tem outras formas de pressão também, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual o caminho, quais os caminhos possíveis para barrar essa, que o Brígido costuma muito falar a palavra, deforma. Não é reforma, é deformar. É deforma. Aconteceu com a trabalhista. Eu acho que agora eles avançaram, mas acho que é extinção. Agora é acabar de vez, né? Olha, a sociedade tem um poder muito maior do que ela imagina. Se as pessoas começarem, se vocês entrarem lá na página da Câmara dos Deputados na internet, vocês vão checar. Todo deputado está lá, tem o número do gabinete dele, tem o e-mail, tem o número do telefone. Vocês podem ligar, vocês podem saber o endereço do gabinete deles nos estados. Olha, se nós conseguirmos incomodar e mostrar que nenhum setor está concordando, as pessoas podem fazer isso individualmente. As entidades representativas da sociedade civil, como hoje aqui o Sintel está fazendo, abrindo o debate, fazer materiais elucidativos para as suas respectivas categorias. E a gente está num momento em que todo mundo tem que atuar como cidadã. Dá trabalho. Mas é o nosso país. Se nós não interessarmos pela nossa vida que está em jogo, o nosso futuro está em jogo e o nosso país está em jogo, se nós não nos interessarmos por isso, quem é que vai se interessar? Então, esse contato por e-mail, por telefone, ligar... A Câmara do Senado tem até um 0800, que é de graça, né? De graça nada, quem paga é o povo, né? Pode pegar o 0800 e ligar. Pode ligar, mas o interessante é ligar para o gabinete. A pressão ser mais forte. Para o gabinete. Então, se você... O internauta aqui de Belém, que eu esqueci o nome dele. É o Assis Oliveira. O Assis, que é de Belém, por exemplo, ele vai olhar lá na Câmara, todos os deputados do Belém, do Pará, todos os deputados do Pará,
Pará. Está lá o telefone do gabinete. Se o Assis fizer isso, e se milhares de pessoas do estado do Pará fizerem isso, do estado de Minas Gerais, aqui do DE, de cada estado, ligar para os deputados do seu estado, enviar e-mail e dizer, não aceitamos. Gravar vídeo, olha uma ideia legal, né? Vídeo, lotar. Não teve aquela história lá que a Globo fez, né? De por que o internauta, né, não pega lá e faz um vídeo, deputado, ó, não queremos que você vote a favor dessa reforma. Excelente. Ué? Excelente. O celular simples, você virou aqui, pode até deixar, como o pessoal orientou, deixar assim, né? E fazer a gravação. Isso funciona, isso é uma pressão que funciona. Então, e mobilização também de rua. Sim. Nos estados, a mobilização pode ser feita na porta dos gabinetes, marcar audiência para ir lá conversar. Nas residências, nos aeroportos, porque eles vêm a Brasília e voltam de Brasília toda semana. É verdade. E as grandes mobilizações que estão sendo chamadas. Por exemplo, você falou da Frente Parlamentar. Isso, dia 20 de março. Dia 20 de março é o lançamento e toda quarta-feira à tarde tem reunião na Câmara dos Deputados por enquanto. Então, os sindicatos têm que estar presentes aqui nesse espaço e nos outros. No dia 19 de março vai ter um seminário técnico, até para formar mesmo os dirigentes que vão participar do dia 20. Porque o dia 20 vão estar lá muitos deputados, é mais uma mobilização também. Também vai ter uma parte técnica. E no dia 19 tem outros professores que estão chamando já um seminário técnico aqui para Brasília. Perfeito. Isso e depois pode a gente no município. Pode acontecer em todas as cidades. Quanto maior a mobilização, porque o deputado e o senador tem medo de perder voto, né? Se a base eleitoral dele... gente, presta atenção numa coisa aqui que eu vou falar. Se a base eleitoral do senador se reunir, chamar o senador ou o deputado, ou o cabo eleitoral, ou a liderança que representa o deputado ou o senador, diz, nós queremos entender esse negócio aí dessa reforma, porque isso, meu pai ou eu, nós não estamos entendendo isso direito. E, aliás, essa reforma vai quebrar os municípios. Exatamente. Que é quem movimenta a economia em muitos municípios. Foi ótimo você ter falado nisso. Tem um estudo da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Tem um estudo todo fundamentado em dados, provas. O que esse estudo concluiu? Mais de 70% dos municípios brasileiros. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Mais de 70% disso, ou seja, quase 4.000 municípios, a receita dos benefícios da Seguridade Social e das aposentadorias movimenta a economia local em volume de recurso maior do que o fundo de participação dos municípios, que é a parcela que a União tem que devolver para os municípios. O nosso modelo tributário é tão concentrado na União que a União tem que devolver uma parte para os estados e municípios. Essa parte do fundo de participação dos municípios é menor do que o volume de recursos que chega na mão das pessoas. E aí é o seguinte, a pessoa recebe, ela vai à padaria, ela vai na lavanderia, ela vai no supermercado, e ela movimenta, ela contrata algum serviço. Mas ela não vai aplicar esse dinheiro no banco. E o banco, o dinheiro que é aplicado no banco não volta para a economia, não. Porque ele essas vai pessoas só tem como aplicar, isso é para sobreviver. Uma roupinha pouca, comida, né? Transporte, tem que sapato para andar, que lá o transporte na cidade é sapato para andar. Agora já tem cidades grandes, né? Que você tem que pagar transporte, tudo ainda. Então, quer dizer, realmente é uma catástrofe, né? O que a gente está assistindo é uma preparação para uma catástrofe. É verdade. Né? O Coan, Geraldo Coan, que é diretor do Sinteldep, que aliás acompanha todas essas discussões no Congresso Nacional, né? Ele diz aqui, dia 23 de março vai ter uma grande mobilização nacional chamada pelas centrais sindicais. Olha. Ele acabou de
passar essa informação. Tem que mobilizar de todas as maneiras. Tem saída, né? Hoje o ambiente ainda não é favorável, mas a gente tem certeza que com esclarecimento, como o que a Maria Lúcia está fazendo aqui, vai abrir a cabeça um pouco das pessoas. Perfeito. E também ver que é possível, porque o que ela está apresentando aqui é que o país é viável, que o país está sendo manipulado, né? Os seus recursos estão sendo manipulados para atender apenas o capital internacional e os banqueiros. Perfeito. Você sabe quanto que nós temos hoje em dinheiro disponível? Não tem ideia. Nós temos, nessas operações que o Banco Central fica com o dinheiro, entrega o título para o banco e fica remunerando, e gastou 525 bilhões em 5 anos para isso, ele está com 1 trilhão e 200 bilhões em caixa. No Banco Central. 1 trilhão e 200 bilhões. No caixa do Tesouro, tem mais 1 trilhão e 250 bilhões. 1 trilhão e 250 bilhões no caixa único do Tesouro, porque foram emitidos mais títulos da dívida do que o necessário, para ficar com esse dinheiro no colchão de liquidez, para dar segurança aos bancos. Tadinhos. Olha só, e nós temos 375 bilhões de dólares, aí é dólar mesmo, em reservas internacionais, que é outro dinheiro que a gente pode lançar a mão. Se somar esses três, isso é liquidez, gente, isso é dinheiro vivo. Está 4 trilhões. Vamos lá. 1.200 no Banco Central, 1.250 no Tesouro, já deu 300, 400 praticamente. Mas 2.400, 450. As reservas dá 1 trilhão e 400 mais ou menos, convertendo no dólar. Quase 4 trilhões, você está certo. Quase 4 trilhões nós temos em dinheiro. Dinheiro. Em dinheiro. Fora as riquezas todas. Por que os estados estão aí na penúria? Porque tem muita gente que fala, na União, até que é uma pressão violenta dos governadores em favor dessa reforma. Agora, os estados são credores da União em relação à tal da Lei Candir. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar dessa Lei Candir. É uma lei lá da década de 90, ainda nos tempos do Fernando Henrique. O que diz essa lei? Ela obrigou os estados a concederem isenção de ICMS na exportação. Por quê? Qual é a lógica disso? Se o consumidor brasileiro paga o ICMS embutido nas mercadorias, por que os produtos brasileiros vão ser exportados quase de graça, para aumentar mais ainda os lucros, não é? Por quê? Não tem lógica. Mas o governo federal obrigou os estados a dar isenção de ICMS sobre todos os produtos exportados. Os estados, então, falaram, mas espera aí, União, se você que está mandando eu fazer isso, eu não quero fazer isso. Aí veio a Lei Candir, obrigando os estados a dar essa isenção, e a União ficou com a obrigação de reembolsar esse crédito de exportação aos estados. Então, quando vocês escutarem aí o crédito da Lei Candir, é isso. A União tem que devolver esse crédito para os estados. E a União não tem devolvido isso ao longo dos anos corretamente. Todos os estados são credores da União nessa Lei Candir. Ainda tem também a questão da dívida dos estados, que era uma dívida que já era extremamente questionável, tinha várias denúncias nos estados. Essa dívida em mercado, ela era negociada lá na década de 90 também, nos anos de Fernando Henrique, ela era negociada a um valor muito inferior ao valor de face. O que a União fez?
exigiu a privatização dos bancos estaduais. Todos os estados tinham bancos e esses bancos foram privatizados como joias raras. Pouquíssimos não foram privatizados. Aqui o do DF, o Banrisul, pouquíssimos não foram privatizados. A imensa maioria foi privatizada e foi entregue como joia rara. Eu vou dar um exemplo do estado do Paraná, que com certeza tem alguém do Paraná escutando o seu programa. Tá acompanhando. Porque o caso Um abraço aos nossos amigos e ouvintes internautas do Paraná. O caso do Paraná é um caso escandaloso. Por quê? Muitas pessoas já devem ter ouvido falar do escândalo do Banestado. O Banestado foi um banco usado para lavagem de dinheiro e para várias operações criminosas. O que aconteceu quando o Banestado foi privatizado? Todo aquele passivo do banco decorrente dessas operações escusas que envolveram, inclusive, os privilegiados das privatizações e tudo mais, todo aquele passivo de mais de 5 bilhões de reais foi transformado em dívida do estado do Paraná. Isso aconteceu com todos os bancos, com todos os estados. Até onde o banco não foi privatizado, o passivo foi transformado em dívida do estado. E foi somado àquela questionável dívida pública. E o Tesouro Nacional refinanciou aquela bolada de uma forma extremamente onerosa. Passou a atualizar essa bolada mensalmente pelo IGPDI, que é o índice de atualização mais alto do planeta. Ele engloba variação cambial, engloba expectativas de inflação que nem se verificaram na prática. Então fizeram essa dívida crescer como uma bola de neve de tal maneira que os estados estão asfixiados de tanto pagar essa dívida durante essas 2 décadas. Todos os estados já pagaram no mínimo 3 vezes essa dívida, que nem era dívida deles, a maior parte era passivo de bancos. Eles já pagaram mais de 3 vezes e ainda devem no mínimo 2 vezes. Vários estados foram empurrados, encorajados pelo próprio Tesouro Nacional a contratar empréstimos externos com o Banco Mundial para aliviar essa dívida com a União. Fabricada, né? Fabricada. Então, a contribuição que nós da Auditoria Cidadã podemos dar à classe trabalhadora, às centrais sindicais, é mostrar que o Brasil é viável, os estados são viáveis. Nós estamos sendo feitos de idiotas num cenário fabricado de escassez que tem beneficiado unicamente o sistema financeiro ao longo de todas essas décadas, usando a dívida pública nesses mecanismos, tanto a dívida dos estados como a dívida federal, nesse mecanismo aí de geração desse cenário, tá? Então, se nós não acordarmos, nós vamos continuar submetidos aí. A responsabilidade das centrais nesse momento é muito grande, porque se as centrais sindicais mostrarem para todos os seus sindicatos filiados. E aí tem que ser todas as centrais, né? Tem. Deixar a vaidade de lado, porque o que está em jogo é a nação muito brasileira, grave. Né? Exatamente, é muito grave. E o papel das centrais nesse momento é fundamental. Porque a central, ela tem uma capilaridade, né? Ela tem um alcance muito grande e ela realmente pode fazer uma diferença nessa luta aí. Eu queria que a senhora comentasse 2 coisas aí que eu acho interessante a gente, antes de encerrar o programa, o pessoal está fazendo um apelo aqui, Bristo, para continuar com o programa. Eu vou te pedir mais uma aguinha. Não, tranquilo, aqui tem água. Deixa eu colocar uma água aqui. Aqui é tudo ao vivo, viu, gente? Não tem nada assim montado, né? Tudo ao vivo aqui. Então, o Ivomar Barbalho está dizendo aqui, toca o programa, que o programa tá bom.
O Coan também está mandando um abraço aqui, o Leandro Fonseca também acompanhando o programa. Muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando a gente. E você, internauta, que às vezes não tem condições de mandar uma mensagem aqui, mas entra lá depois do vídeo, na nossa página, compartilhe, porque essa informação tem que ser passada mais para frente, para outras pessoas, né? E criando esse clima de conscientização. Mas duas perguntas que eu queria fazer o seguinte. Primeiro foi a declaração do presidente dizendo que já pode abrir mão de algumas coisas dentro dessa proposta. Dentro da filosofia de tirar migalhas. Pois é. A outra é o seguinte, existe um pacote de dinheiro, o saco do dinheiro, das emendas, dos favorecimentos aos deputados e senadores, que ele já cenou que vai distribuir. Ou seja, as suas emendas parlamentares, eu vou mandar. Quer dizer, é bom o povo ficar de olho, porque essas emendas, o benefício que essas emendas vai trazer para o seu município, para o seu estado, está de longe a desgraça que vai acontecer caso a reforma seja aprovada como está. Concordo, já saiu nos jornais, né, que o governo está disposto a dar cargos, está disposto a liberar milhões por parlamentar. Cada parlamentar vai receber milhões. Nós vamos aceitar isso? Quer dizer, em outras palavras, Fontorelli, isso é corrupção. É compra. Isso é corrupção. Isso é compra de voto descarado. Né? Publicado, isso todos os jornais noticiaram isso. Noticiaram. Então, nós estamos sendo feitos de idiotas. Acorda, povo brasileiro. Acorda, centrais. Exatamente. Nós vamos ficar aí assistindo o nosso país ser dilapidado, nossos direitos serem dilapidados? Não. Tá bom. É isso aí. Eu só queria lembrar dois detalhes que é muito importante para o jovem. O jovem da futura carteira verde e amarela, porque no regime de capitalização, estão esquecendo, primeiro que não tem qual vai ser o benefício. Certo? Hoje você, qualquer regime de capitalização, você tem definido o benefício. Né? Esse não tem. Mas tem um benefício que é fundamental. Que normalmente você fala com o jovem sobre a aposentadoria e ele não se preocupa. Mas eu falo, e o benefício de risco? Você está andando de moto aqui na rua, seu trabalhador, você sofre um acidente, fica inválido ou fica parado por 2, 3 anos, quando você se conseguir voltar. No regime de capitalização ele não vai ter nada. Nada, vai ter zero. Porque no regime de capitalização que a gente tem hoje nas grandes empresas, a empresa paga toda a contribuição necessária até a aposentadoria dele. Como nessa parte não tem mais o empresário pagando, o patrão pagando, como ele vai pagar ele mesmo a aposentadoria dele de invalidez? Ou o tempo dele de afastamento por acidente de trabalho ou por acidente normal? Então, ninguém lembra. Eu gosto de falar com os jovens sobre... Você já pensou no benefício de risco? Converso muito com o motorista de táxi, pergunto para ele, você está pagando o INSS? Eu não estou pagando não, porque eu falei, olha aqui, se você sofrer um acidente com esse carro, se você ficar parado 2, 3 anos, você vai passar fome. Agora, no novo sistema, ele não vai ter nem como fazer isso. Porque o dinheiro que ele vai pagar lá não será suficiente para ele ficar nem 2, 3 meses em casa. E muito menos para ele aposentar por invalidez. E um outro ponto que é fundamental para a gente alertar, além dos jovens, saber o benefício de risco, está todo dia aí batendo na juventude, a nossa juventude morre às escâncaras aí, né? Nesse país, assassinados, trabalhando de moto, na rua, de todas as maneiras. Os aposentados de hoje, pelo que eu entendi, se você tiver 2 funcionários públicos aposentados, um casado com o outro, se um morrer hoje, ele não vai receber a aposentadoria do outro. Ele vai ter que optar pelo melhor caso. Então, está prejudicando os aposentados, sim. Isso. Claramente. Claramente. E se ele, hoje, a pessoa está aposentada e a esposa não trabalha ou vice-versa, e morrer, ele vai receber uma redução imensa na pensão. Então, isso está prejudicando
Todos, não tem ninguém que não seja prejudicado. Eu gostaria que eles apresentassem um caso de benefício. Esse que eu não vi ainda. Só tirando. Um caso em que essa reforma, ou deforma, ou extinção vai beneficiar alguém. Eles estão fazendo a propaganda da redução da contribuição de quem ganha pouquinho. Mas... Sabe qual que é o benefício? R$5. Eles vão querer usar esses R$5. Mas como ele está tirando a contribuição patronal, não vai ter aposentadoria. Se a gente falar no capitalização, não vai aposentar nada. Exatamente. E como eles estão mexendo em benefício de risco, benefício de não sei o quê, a sociedade vai ter uma quantidade de inválidos jovens sem condição de sobrevivência. Eu fico imaginando, viu, Fatorelli, no caso da categoria de telecomunicações, dos call centers, o nível de adoecimentos dos trabalhadores que trabalham em call center é enorme, é altíssimo. E hoje é mental. Hoje o maior problema é mental. Então, imagine só. Não, é a barbárie, né? É a barbárie. Se nós olharmos... E aí é só a gente perguntar, você tem um call center hoje, o cara tem um call center, tem lá 20 mil trabalhadores. Eu já falei isso no debate com os trabalhadores. Aí, não, mas eu tenho lá em casa mais 3 irmãos desempregados. Eu falei, e você acha que você vai continuar empregado aqui nessas condições? E eles vão te contratar o seu irmão numa condição inferior e vai manter você aqui. Então essas pessoas não estão entendendo que o processo vai ser uma substituição. Exatamente. Como foi na reforma trabalhista? Qual foi o ganho de força de trabalho que a reforma só precarizou as coisas que ia trazer? Não trouxe ninguém, só trouxe o quê? Precarização. Precarização e esse sistema aí como é que chama? Microempreendedor individual. Que o cara paga uma mixariazinha ali e não aposentar. E esse vai acabar também. Porque esse microempreendedor individual, ele também vai ser lesado agora. A hora que ele fizer, não, agora acabou. Você vai fazer a sua própria capitalização. E aí? Tá ferrado, né? Olha, esse aí que estão falando, porque também vai ser liquidado. Pois é. As pessoas não estão percebendo que é uma destruição. Isso. Por isso que nós não podemos aceitar negociação. Né? Que o governo vai tentar, aliviar. Sempre vão tentar, vou aliviar aqui para esse setor, vou aliviar aqui. Não adianta, gente. Não adianta. Ela não serve. Definitivamente não serve para o país. Não serve. A reforma que nós precisamos é uma reforma que melhore a Seguridade Social, que melhore o alcance dos benefícios. Tem caminhos para isso, né? Tem caminhos para isso, mas aí tem que ser um debate. Nós temos especialistas brilhantes no Brasil que estudam a Previdência e a Seguridade Social há décadas. Inclusive um presente aqui. Que isso, muito grave. Não, olha, o que é possível fazer é impressionante. Entendeu? E corrigir. Tem coisas para corrigir? Eu concordo que tem coisas para corrigir. Agora, essa PEC, ela não corrige o que precisa corrigir. Não destrói. Entendeu? Ela vem destruir, não é, o que existe. E que já é, o que existe já sustenta mais de 70% dos municípios. Já é o maior programa de distribuição de renda que existe no Brasil, que é um dos países mais injustos do planeta. Sem a Previdência e os benefícios da Seguridade vai piorar muito mais, vai ser uma coisa vergonhosa. Um país rico como o nosso piorar ainda mais o pouco que se tem de benefício social, não é? Então precisamos abrir um outro debate, construir uma proposta, não é? O que é possível corrigir, melhor, para aprimorar. Mas a reforma número 1 que tem que ser feita é interromper a política monetária suicida do Banco Central, que produziu a crise e que, se não for enfrentada, vai continuar. Nós vamos continuar aí, com a economia paralisada. Exatamente. Bom, nós vamos encerrar o nosso programa. Vamos. Eu queria até pedir assim que voltasse outra vez, né? Outras vezes aqui na rádio. A gente dá sequência a essa discussão, porque a cada programa, certamente a gente conscientiza um grupo de pessoas. E vai multiplicar essa ideia. Fica aqui o convite, viu, Maria Lúcia? Muito grata. Para você voltar novamente aqui para abordar outros aspectos, porque a discussão vai continuar lá no Congresso
e a gente vai repercutindo isso aqui na rádio, nos veículos de comunicação do Sintel. Eu quero agradecer a sua presença aqui na rádio. Eu pedi o brinde para dar um brinde. Ainda vou ganhar uma presente, lembrança, muito grata. Que é uma caneca dessa que a gente... Que legal. Gente, aqui a gente toma água, viu? Muito grata, parabéns, viu, pela atuação, Nós aqui agradecemos. Parabéns pelo programa. Obrigado, muito Maria grata. Lúcia, muito obrigado. Muito grata a todos os internautas, a toda a equipe que está aqui dando suporte, ao Sintel, muito grata. Pois é, chegamos ao final da edição de número 92 do nosso programa aqui na Rádio Sintel, os trabalhos técnicos do meu amigo e companheiro de todos os dias, Michel Glauber. Obrigado aí pelo apoio, pelo trabalho. A produção e a apresentação é minha e a direção geral do programa e da Rádio Sintel é do Brígido Ramos. Um abraço a todos, espero que nós contribuímos aí muito, com muitos esclarecimentos. A vinda da Maria Lúcia Fatorelli foi fundamental para ajudar a esclarecer muitos pontos. Muito grata. Tirar muitas dúvidas, né, dos internautas, dos nossos brasileiros que achavam que a reforma era a coisa mais importante de acontecer nesse país. A gente viu que realmente é a pior, é desmontar a sociedade brasileira e a previdência social. Um abraço a todos vocês, nós voltaremos numa próxima oportunidade. Vem aí o carnaval, hein? Juízo, galera, juízo no carnaval. Se beber, não dirija, e se dirigir, não beba. Se beber, chama o amigo da vez, né? Se dirigir, não beba, né, amigo? Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal! A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.